Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra de Deus e gravá-la, e tê-la no nosso coração, amando-a e pondo em prática. Marcos 12, de 13 a 17. Enviaram a Jesus, então, alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensinas, de fato, o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Jesus, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhe: O que é de César, dai a César. O que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantos ensinos o Senhor nos traz a partir desse texto de hoje? Destaca-se inicialmente o fato de Jesus repreender a toda falsidade, toda hipocrisia, falta de sinceridade. Ou seja, aquelas situações que querem armar uma cilada para que Jesus escorregue e caia. Vem com fingimentos, vem com insinceridade para desqualificar Jesus naquilo que ele diz, naquilo que ele prega. Querendo colocar, inclusive, Jesus contra Roma, contra César. E apresentam aquela moeda, e diante da apresentação daquela moeda, se queriam até justificar o não pagamento de impostos, Jesus não só repreende-os pela hipocrisia, pela mentira de ação, pelo fingimento, pela falsidade, como ainda faz que eles entendam duas situações. É lícito e deve ser pago o imposto. O imposto, ainda que a pessoa, o governante não saiba usar, esse é problema dele, mas é lícito e deve pagar o imposto. Mas Jesus vai mais além. E dai também a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus faz com que os que o perguntaram possam entender, e aí não só eles, mas todos possam entender a necessidade de também contribuir com a obra de Deus, com a casa de Deus, com a igreja. Ao dizer a César o que é de César, e César aqui representa governo, então Jesus está dizendo sim, temos que pagar impostos, não podemos ser sonegadores. Mas temos também que devolver o dízimo. Temos também que pagar aquilo que nós somos devedores a Deus para o sustento da sua obra, para o sustento da sua igreja. E nós? Eu acho que a pergunta inicial deve ser: a nossa vida é sincera? Ou a gente usa de subterfúgios, de malandragem, aspas, para desqualificar alguém, pegadinha para desmoralizar alguém? Jesus nos mostra que devemos ter uma vida reta, devemos ter uma retidão de conduta, mesmo com aqueles adversários. Nós não podemos ser falsos, não podemos ser hipócritas, nós precisamos ser verdadeiros, honestos, corretos, éticos, de boa moral. Sim, devemos ser bons cidadãos,
Devemos pagar impostos, pagar os nossos impostos, aqueles que são débitos nossos. Por como é que nós queremos segurança, como é que nós queremos saúde, como é que nós queremos proteção, como é que nós queremos estudo, se a gente não paga o imposto. Se o governo não usa bem, vamos eleger quem use bem. É a arma que nós temos. E não ficarmos também satisfeitos e nos deixarmos envolver com a hipocrisia de migalhas também. Não, nós somos filhos dignos de Deus, cidadãos, devemos pagar impostos e exigir o cumprimento daqueles que nós elegemos para que nos deem o retorno desses impostos. Mas precisamos também fazer a devolução do dízimo. Quando Jesus diz a Deus o que é de Deus, ele está mostrando. E eu lembro que a leitura que nós fizemos ontem, a Lexio Divina de ontem, quando o Senhor também nos falava isso, aqueles trabalhadores da vinha que o Senhor construiu uma vinha e a gente fez alusão à nossa própria vida, nos deu todas as condições de vida, e ele exige de nós que devolvamos a ele aquilo que é dele, um pouco do nosso tempo para a oração, e devolvamos também o dízimo para o sustento da sua obra. Hoje ele fala a mesma coisa aqui, quando ele diz a César o que é de César, ou seja, seja um cidadão íntegro, honesto, e a Deus o que é de Deus. Também devolva a Deus, devolva o dízimo para o sustento da minha casa, para o sustento da minha obra, da minha igreja, diz Jesus Cristo. Portanto, Jesus hoje nos dá o entendimento de que somos construtores da sociedade, somos construtores do bem-estar da nossa cidade, da nossa pátria, do nosso Estado, mas somos também construtores da nossa igreja. Contribuímos devolvendo imposto e devolvendo dízimo para o bem da vida, da nossa vida como cidadão, mas também na nossa vida espiritual, da nossa vida eterna. Não deixemos de refletir sobre isso. Não busquemos desculpas injustificáveis quando a gente diz que os governadores são desonestos, são corruptos, e por isso eu também sou corrupto, aí não pago imposto. E o pior, que nem podemos ser corruptos, não devemos ser, e a rebordosa quebra no mais fraco. Se a gente deixar de pagar, o fisco vem atrás da gente e vai nos comprometer muito mais. Como se não fosse por medo, mas por cidadania que Jesus nos impulsiona a sermos cidadãos honestos e cristãos honestos. Cristão honesto, aquele que não esconde de Deus, que nós não podemos esconder. Mas aquilo que Ele nos possibilita receber, ganhar, com fruto do nosso trabalho, ou de herança, ou seja, do que for, nós devemos fazer também com que a igreja possa sobreviver, a igreja possa viver, a igreja possa continuar trabalhando para o reino de Deus. E nós somos também os construtores da nossa nação e da nossa igreja. Que resposta nós damos ao Senhor? Veja aí o que é que você se compromete e logo depois que pedirmos a bênção, faça esse compromisso. Faça esse compromisso a Deus e em seguida contemple as suas maravilhas. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.